Audiovisualmente na área, sou Daniel Moza e sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser muito especial, destinado a relembrar e homenagear uma das produções que é muito querida pelo grande público e já está há 30 anos na televisão, que já arrecadou muitos fãs ao redor do mundo em todo esse tempo e até hoje ainda temos muitas referências a esse grande sucesso da cultura pop. Então escolha logo sua cor, pegue seu morfador, escolha seu Zord e se junte com outros para formar um Megazord, porque hoje nós vamos falar de Power Rangers. E este grande fenômeno só existe graças a Rain Saban. Bom, ele é um músico israelense-americano que certa vez estava fazendo uma viagem no Japão e se deparou com um programa que ele achou curioso. Ele assistiu às séries Super Sentai, que é muito conhecida, é muito popular pelo público japonês. Bom, esse tipo de série conta um enredo parecido de um grupo de pessoas que adquirem poderes e se tornam super-heróis. Cada um usa uma roupa com uma determinada cor que define suas habilidades e possui um diverso arsenal de armas e de robôs gigantes para combater ameaças tanto alienígenas ou vindas da Terra também. Para ser um pouco mais específico, ele assistiu episódios da série Esquadrão Dinossauro Zeo Ranger e teve a ideia de levar essa série para o público americano. E nesse período ele fundou o próprio estúdio, onde ele quis começar com este projeto ambicioso, adquirindo os direitos da série Esquadrão Dinossauro Zeo Ranger e aproveitando que se trata da temática dinossauros, tirando proveito de que é um tema que estava em alta no público norte-americano, já que estava na época onde estreou Jurassic Park. Então o público estava sedento por mais de programações com essa temática de dinossauros. Só que os produtores, eles acharam que o estilo da série japonesa não combina com o estilo tradicional das séries americanas. O público jovem poderia não se conectar. Então ficou decidido que eles iriam escrever histórias originais para os personagens e trazer um elenco totalmente americano para viver esses heróis. E o que eles iriam usar da série original seriam somente as cenas de luta. E assim nasceu essa famosa série que desde a sua primeira temporada já trouxe elementos que ficaram muito marcados e vão se repetindo em todas as outras suas séries e sagas derivadas e que todo mundo gosta de ver quando está assistindo ela. Eu estou falando por mim. Os momentos que mais me chamavam a atenção quando eu assistia são pelo menos 3, que são as aberturas, que são muito empolgantes e muito boas, o momento em que eles vão se transformar, que eles usam a famosa frase It's morphing time, ou em português, é hora de morfar, e sem esquecer do momento onde eles juntam seus Zords e transformam no Megazord. Ah, e claro, aquele detalhe de que cada personagem ele sempre vai ter que usar uma peça com a cor que ele se transforma. Ele não pode usar uma cor diferente do seu Ranger, porque eu acho que ia confundir o público. Então é um detalhe que muita gente percebe e estranha quando o personagem aparece com uma roupa totalmente diferente da sua cor de Ranger. Tá certo, já fiz essa introdução, agora eu vou começar aqui nesse vídeo fazer um resumão das temporadas para que você que assistia a Power Rangers na sua infância pode relembrar todas as sagas. E se você assistiu agora, mais recente, vai poder agora conhecer tudo o que já aconteceu desde o início desse grande fenômeno da televisão. Bom, então chegamos ao dia 23 de agosto de 1993, onde foi lançado o primeiro episódio da série Mighty Morphin Power Rangers, que aqui no Brasil ficou conhecido somente como Power Rangers. Já começa mostrando uma missão em Marte, onde 2 astronautas acidentalmente abrem uma cápsula que estava no terreno e libertam a feiticeira intergaláctica Rita Repulsa. E ela se dirige ao planeta mais próximo para tentar conquistá-lo, e esse planeta é a Terra.
e ela vai para um lugar chamado Angel Grove, ou em português, Alameda dos Anjos, e começa a lançar seu ataque com várias criaturas monstruosas. Só que nesse lugar já tinha um outro alienígena chamado Zordon, que na verdade aparecia com uma cabeça flutuante, e ele, junto com seu assistente robô Alpha 5, recrutam um grupo de adolescentes cheios de garra e com habilidades distintas. Inicialmente Jason, Billy, Kimberly, Trini e Zack, e dão para eles os Morfadores junto com as moedas do poder. E isso os fará com que eles se transformem nos Power Rangers, um grupo de super-heróis com um arsenal de alta tecnologia e que possuem veículos gigantes de combate chamados Zords. Let's show them some Megazord power! E é aqui que começou toda a jornada desses heróis com este pequeno grupo que eram jovens normais do dia a dia, o que conseguia se aproximar do público, pois eles passavam no seu cotidiano situações comuns, dificuldades e problemas em que qualquer pessoa nessa idade estaria passando. Com um detalhe é que eles têm poderes e podem lutar contra o mal e salvar o mundo. E é muito legal a construção de cada um. Nós vemos que eles já são pessoas ativas. E aí, quando eles usam os morfadores, as moedas do poder, essas habilidades são aumentadas e eles ganham outras habilidades também, que é justamente para poder lutar contra os vilões que vão aparecendo. E aí nós vamos seguindo uma quantidade enorme de episódios, né, em 3 temporadas. Muita coisa aconteceu. Então vou dar uma resumida em alguns momentos chaves, principalmente na aparição de um personagem que vai ficar marcado em toda a saga, que é o Tommy. Ele foi um adolescente enfeitiçado pela Rita Repulsa com uma estratégia de tentar colocar um espião entre os Rangers para conseguir derrotá-los de dentro. E ele se torna o Power Ranger Verde. E quando é descoberto, há uma grande batalha contra ele e os Rangers conseguem vencer e conseguem fazer com que ele passe para o lado do bem. Morphin' Time! Dragon Sword! Mastodon! Pterodactyl! Triceratops! Saber-tooth Tiger! Tyrannosaurus! Yeah! E depois de muitas outras batalhas com o Power Ranger Verde lutando junto com os heróis, temos o problema de que os poderes dele vão sumindo porque foram gerados pela Rita Repulsa. Mas depois o Zordon consegue restaurar os poderes dele e traz ele de volta para a equipe, e agora se tornando o Power Ranger branco, que assume a liderança que antes era do Power Ranger vermelho. E depois de tantas outras aventuras que eles vivem, também há problemas no decorrer da série com questões de burocráticas, de contrato entre atores, então alguns têm que sair da série e eles colocam outros substitutos para ocuparem seus lugares de Ranger. Então nós temos uma troca de elenco que faz com que o público possa dar uma afastada, mas os personagens que foram colocados também eram bem carismáticos quanto os originais. Então a série ainda continua no mesmo nível. E ainda temos a produção de um filme, Power Rangers o filme, que entra como um grande episódio de 1h30, uma ponte entre as temporadas. Pois nesse filme nós vemos eles ganhando um novo poder para enfrentar um novo vilão, que se tornam agora ninjas. E também eles ganham novos Zords para lutar contra os seus inimigos. E depois do filme, a série continuou deste ponto, fazendo eles terem essa nova transformação em ninjas, utilizando os novos Zords. Bom, aqui eu vou destacar o elenco dos primeiros Power Rangers, porque eles iniciaram tudo. Nós temos o Jason, que é interpretado por Austin St. John, que veste o manto de Power Ranger vermelho e é o líder do grupo e tem seu Megazord de Tiranossauro Rex. A Kimberly, interpretada pela Amy Jo Johnson, usa o manto de Power Ranger rosa e tem como Zord um Pterodátilo. O Billy, que é o David Yost, é o Power Ranger azul e tem como Zord um Triceratops. A Trini, a Tree Tang,
interpreta a Power Ranger amarela, que tem como seu Zord um tigre dente de sabre. O Zack, que é o Walter E. Jones, que é o Power Ranger preto e também lidera o seu Zord, que é um mastodonte. Esses foram os primeiros a se tornarem Power Rangers, mas depois que vai surgindo o Tommy, esse nome a gente tem que lembrar porque ele vai aparecer muitas vezes ainda, que foi interpretado por Jason David Frank, começando como o Power Ranger verde e depois com o Power Ranger branco e acaba liderando o grupo. Outros personagens que têm muito destaque é o Zordon, que é o mentor dos Power Rangers. Ele foi interpretado por dois atores na saga, primeiro por David Fielding e depois por Robert L. Manahan. E sobre a vilã, a Rita Repulsa, ela foi vivida por duas atrizes. Primeiro por Makiko Soga e depois foi interpretado por Carla Perez. E tem dois personagens que vale a pena mencionar porque eles estão presentes em muitos episódios da série, que são o Bulk e o Skull. Dois valentões que ficam pegando o pé de todo mundo, mas toda vez que eles fazem alguma coisa com alguém, eles se dão mal porque são muito atrapalhados e servem como um alívio cômico da série. E eles são interpretados pela dupla Paul Schurer e Jason Narvin. Bom, depois de 3 temporadas, nós seguimos as aventuras do Mighty Morph, que foram a primeira saga de Power Rangers. Depois nós chegamos numa primeira mudança no contexto da história, entrando uma segunda saga, e essa segunda temporada se chama Mighty Morph Alien Rangers, ou aqui no Brasil ficou conhecida como Alien Rangers. E aqui nós vamos começar a modificar as sagas, modificando todos a sua estrutura, tanto as cores dos personagens, os Zords, os poderes e tudo mais. Mas ainda mantendo alguns dos personagens principais. Bom, acontece que os vilões conseguem a melhor e fazem com que os personagens principais percam seus poderes e ainda são transformados em crianças. E agora eles não podem mais se morfar. E para que eles consigam voltar ao normal, eles têm que ir atrás dos cristais Zeo, para que possam restabelecer a linha do tempo, conseguir seus poderes de volta e derrotarem seus inimigos. Bom, enquanto eles estão nessa jornada, o Zordon pede ajuda para outros guerreiros, vindo do planeta Akitar, para poderem lutar contra os monstros mandados pelos seus inimigos, enquanto os salvadores do nosso planeta estão enfrentando sua própria aventura para tentar voltar ao seu tamanho normal. E eles se tornam os Alien Rangers. It's morphing time! Black Aperture Ranger power! Black Aperture Ranger power! Blue Aperture Ranger power! Yellow Aperture Ranger power! Red Aperture Ranger power! Rangers of Aperture, full power! Power of water! Power of light! Powers unite! Bom, aqui a temática principal são artes marciais e ninjas, o que já estava presente nas primeiras temporadas, só que aqui ganha muito mais destaque para os seus elementos, nos golpes, nas cenas de ação, as armas que eles usam. Viu como uma temporada de transição. Ela foi a mais curta de todas, porque ela só teve 10 episódios e preparou a gente para a próxima temporada que vem a seguir, que é Power Rangers Zeo. Bom, os heróis conseguem juntar os pedaços dos cristais Zeo e voltam ao normal, só que seus inimigos invadem o seu centro de operações, tentando roubar esses cristais e acabam destruindo ele. O grupo acha então que tudo está perdido, pois eles estão olhando os escombros e acabam encontrando uma passagem secreta que leva para o subsolo, onde eles encontram a Câmara do Poder e lá estão Zordon e Alpha 5.
onde eles usaram o espaço para se proteger da explosão e também para colocar em prática um novo plano para transformá-los em novos Power Rangers. Alguns deles modificam suas cores e eles se tornam Power Rangers Zeo. It's morphin' time! Zeo Ranger 1, pink! Zeo Ranger 2, yellow! Zeo Ranger 3, blue! Zeo Ranger 4, green! Zeo Ranger 5, red! E aqui nós temos uma temática de cristais encantados, já vai muito para o lado fantasia, magia, onde já nós vemos eles usando armas, formatos dos seus símbolos Zeo, e também seus Zords têm o formato do seu próprio Zeo. E como também já era de se esperar, teve uma mudança de personagens no meio do caminho, mas como eu disse, eles colocavam personagens que também eram carismáticos, eram do mesmo jeito agradáveis do público. O que nós vamos ver que se torna uma coisa um pouco recorrente em algumas temporadas, mas eles mantêm o nível de aventura, de comédia que o público estava acostumado a ver a série, então não teve muitos problemas com isso. E agora vamos falar de novo do segundo filme do Power Rangers que vai entrar entre as temporadas, que foi Turbo Power Rangers 2. Depois nós passamos para outra saga, que é Power Rangers Turbo. E agora nós temos uma nova vilã, uma pirata espacial chamada Divatox, que tem um plano maléfico de retirar da prisão dentro de um vulcão seu noivo, que também é um outro monstro e vilão. E ela é muito poderosa e nem mesmo os cristais Zeo têm poder para derrotá-la. Então Zordon disponibiliza uma nova leva de poderes para seus heróis e também novos Zords, e eles se tornam agora os Power Rangers Turbo. Morfarem turbo! Bom, nessa temporada nós já vamos ter uma mudança um pouco mais drástica, principalmente nos Zords. Eles já não vão ser tantas naves com formatos de animais ou de dinossauros, eles já vêm como carros. Parece uma aventura cheia de velocidade e com os carros que são bem criativos, parecem um bocado de Hot Wheels, enfrentando novos monstros e novos vilões. E essa série veio depois do filme Turbo Power Rangers 2, que ficou bem popular aqui na sessão da tarde, que serviu como uma transição de uma temporada para outra. Tanto que o primeiro episódio de Power Rangers Turbo são mostrados cenas do filme, e no filme mostra todo esse processo deles modificando seus poderes, modificando seus Zords e modificando com um personagem bem inusitado que se torna Power Rangers. O pequeno Just. Sim, uma criança se tornou um Ranger. E essa foi bem interessante, a escolha de colocar mais velhas juntos, se tornando Power Rangers. E lá no meio tem um garoto bem menor que eles. E é engraçado ver na hora que ele se transforma, que ele dá aquela esticada para se tornar o Power Ranger azul. E essa série aposta na velocidade, naquelas corridas de carro. Já bem antes de ver o sucesso de Velozes e Furiosos, nós já tínhamos Power Rangers Turbo. E ela termina de um jeito que ficou marcado, porque tem a destruição da Câmara do Poder. E aí nós já sabemos que tem um gancho para uma outra temporada. Agora nós chegamos em Power Rangers in Space, ou Power Rangers no espaço. 5, 4, 3, 2, 1. Rangers in space! O primeiro episódio dessa temporada começa onde terminou a anterior, com a destruição da Câmara do Poder
os Rangers perdem suas habilidades especiais e tentam achar algum modo de lidar com essa situação. Então, eles decidem ir atrás da Divatox e juntos com o Alpha 6, eles vão para o espaço. Menos o Justin, porque ele ainda é criança, ele decide ficar com seu pai. Enquanto isso, ocorre uma reunião no planeta Cimariano da Aliança Unida do Mal, composta por vários vilões que já apareceram nas outras temporadas dos Power Rangers. E essa aliança é liderada por novos vilões, o Espectro Negro e a Astronema. E nessa reunião, o Espectro Negro revela ter sequestrado Zordon e que está drenando seus poderes. E em meio às comemorações dos vilões, emerge um novo Power Ranger vermelho que estava escondido entre os convidados. Ele luta contra eles e consegue escapar, e depois de sua fuga, ele encontra com os Rangers da Terra. No início ele fica desconfiado com eles, mas depois eles percebem que estão lutando pela mesma causa, então juntos eles se transformam nesses novos Power Rangers espaciais. E agora nós vemos uma aventura espacial com ênfase na tecnologia, mostrando uma ficção científica futurista de exploração do espaço, e agora eles têm acesso a um grande maquinário tecnológico cheio de novas armas e novos recursos para enfrentar seus inimigos. E também nessa temporada nós temos um episódio bem especial que vale destacar, que é um crossover que junta os personagens que são muito famosos dos Power Rangers com outros personagens muito queridos da época, que são as Tartarugas Ninja. Um episódio onde eles são levados para o espaço, onde os vilões conseguem hipnotizá-los e fazer com que eles lutem contra os Rangers, mas quando eles percebem que estão sendo usados, se voltam contra as forças do mal e lutam junto, lado a lado, com os Power Rangers. Legal. Muito bom! Beleza! Estamos devendo essa, hein? É isso aí. As tartarugas ninja! Mas existe, né? Mas não é que os Power Rangers existem mesmo? Eu não acredito. E essa série ficou bem marcante porque ela trouxe o final da saga do Zordon. Porque até então, todas as temporadas, eles tinham o Zordon como o seu mentor. E aqui nós damos um ponto final em toda essa busca dele por paz, encerrando com este grupo de Power Rangers. Bom, depois nós vamos passar para a nova temporada, que é Power Rangers Lost Galaxy, que ficou conhecida no Brasil como Power Rangers Galáxia Perdida. Começa no planeta Miranoi, onde existem os sabres Quasar, que são armas muito poderosas e estão fincadas em uma pedra, e só podem ser retiradas pelos seus escolhidos, as pessoas que estão destinadas a receber seu poder. Só que o vilão Scorpius tenta retirar à força as espadas da pedra e não consegue, e por conta disso começa a destruir o lugar. E no meio desse ataque, uma nativa consegue escapar por um portal interdimensional e consegue escapar indo para uma colônia espacial chamada Terra Aventura, onde a população da Terra poderá utilizar essa colônia para poder explorar a imensidão do espaço. E nesta viagem estava um grupo de treinamento de emergência e também há um mecânico local e um clandestino. E é justamente esse grupo que a viajante interdimensional pede ajuda. Ela os leva para seu planeta natal e no meio da grande batalha eles retiram as espadas da pedra
mostrando que são eles os escolhidos e destinados a receber o seu grande poder e assim se tornando os novos Power Rangers. Bom, agora nós já não temos mais o Zordon. E aqui nós já começamos algo do zero, com poucas coisas que relembram as outras temporadas. E aqui tem umas referências a elementos da cultura pop que chamam a atenção e deixa a série bem mais interessante. Começando muito com a temática, que tem uma referência bem óbvia da história do Rei Arthur, principalmente com as espadas fincadas na pedra, com aquilo que só o verdadeiro herói poderia retirá-la. E tem a jornada dos personagens, além de lutar contra os monstros, eles estão tentando se entender e ver se realmente são dignos de utilizar esse poder. Outro momento que me chamou a atenção são as batalhas espaciais, que me remeteram muito ao filme clássico de ficção científica e alienígenas Tropas Estelares. E eu senti que tem algum toque de referência dessa produção e a série consegue fazer essa mistura de ficção científica espacial com uma fantasia medieval, onde nós vemos nos Zords, nas suas grandes naves dos Power Rangers, sendo em formatos de seres místicos. E agora passando para Power Rangers Lightspeed Rescue, que aqui fica conhecido como Power Rangers O Resgate. Bom, há milhões de anos, 4 vilões foram aprisionados em uma tumba por um poderoso sacerdote. Depois de muito tempo, a tumba foi reaberta e os inimigos conseguiram sair. Eles procuram por sua cidade-palácio, que depois de tanto tempo foi construída uma cidade local chamada Mariner Bay. E quando o núcleo de defesa Lightspeed fica sabendo da fuga dos monstros, que era algo que eles já estavam esperando, se inicia seu plano de emergência: recrutar pessoas capacitadas para utilizar sua nova tecnologia para os transformá-los em Power Rangers, para que eles possam lutar contra esses demônios que querem atacar a cidade. Ready? Right. Lightspeed. Rescue. E diferente do que nós já tínhamos visto, essa temporada veio com uma temática bem original, focando nas missões de resgate e aqueles que trabalham com o salvamento de outras pessoas. E aqui nós temos bombeiro, uma enfermeira, salva-vidas e assim por diante. Eles que se tornam os Power Rangers, utilizando já seu conhecimento em salvar pessoas e agora aprimorados com seus poderes de Ranger. E é legal que a série consegue juntar os heróis da vida real, que estão sempre batalhando para o bem-estar da sociedade, com a parte fantasiosa dos Power Rangers, transformando eles realmente em heróis. E depois nós vamos para Power Rangers Time Force, ou Power Rangers Força do Tempo. Time Force. Time Force. Power Rangers. No futuro, no ano de 3000, o vilão Hensky tem um plano muito sombrio de conseguir voltar ao passado e derrotar todos os seus inimigos para que no futuro ele possa dominar o mundo. E em uma luta
contra a polícia especial da Força do Tempo, ele acaba sendo preso. Só que no momento onde eles estão levando ele para a prisão, a sua filha intercepta a viagem e consegue resgatar seu pai. E os vilões conseguem fugir para o passado, mas antes ele luta contra o chefe da equipe, que é um Power Ranger vermelho, e acaba derrotando ele. E a Ranger Rosa, vendo que seu parceiro e também noivo acaba de morrer, reúne uma equipe para que eles, por conta própria, voltem ao passado em busca de vingança. Chegando lá, eles têm um problema. O morfador dele só funciona com o DNA de quem vestia o manto de Ranger vermelho. E para que eles consigam, eles contam com a ajuda de um antepassado do Ranger do futuro que passa a liderar o grupo. E assim, eles se tornam os Power Rangers Força do Tempo. Time for Time Force! Time Force! Eles trazem aqueles elementos que nós vemos em filmes de viagem no tempo e de personagens do futuro se sentindo deslocados no passado por ter esse choque da realidade, de coisas que existiam antes não existem no futuro ou vice-versa. Nessa série dá um destaque em outro Power Ranger que não seja o vermelho na liderança. Aqui o destaque é na Power Ranger rosa, porque mesmo o vermelho assumindo a liderança, ele ainda não tem experiência em lutar contra o crime, diferente da Ranger rosa, que é uma policial no futuro e ela já está acostumada em dar ordens e perceber o que é bom para a equipe. Então, muitas das vezes ela que põe a turma para cima e lidera quando o vermelho ainda não sabe o que fazer. E um detalhe interessante dessa série é que nós temos um segundo Ranger vermelho, pois aqui nós temos os Guardiões de Prata, que é um grupo de elite que não confia nesses viajantes vindos do futuro. Então, um deles consegue achar um artefato místico que o transforma no Quantum Ranger, que também dá acesso a seu próprio Zord, que é um Tiranossauro Rex. Quantum Power! Ah, e essa série foi a última produzida pelo Haim Saban. Ele que estava por trás de todos até o momento. Acabou que os direitos de produzir novas temporadas de Power Rangers foram comprados pela Disney. Então agora a Disney Company que vai produzir as novas temporadas dos Power Rangers. E agora, a primeira temporada produzida totalmente pela Disney foi Power Rangers Wild Force, ou Power Rangers Força Animal. No meio da floresta amazônica existe um guerreiro chamado Cole, que vive em harmonia entre a natureza e os animais. E ele parte em busca de encontrar a sua família. Mas antes de ir, ele recebe uma foto de seus pais e também um misterioso cristal vermelho. E ele parte em uma canoa rumo aos Estados Unidos, na cidade de Turtle Cove City. E chegando lá, ele se depara com 4 guerreiros que estão lutando contra uma terrível organização chamada Ogro. E esses vilões estão soltando vários monstros para destruir a Terra. E eles são tão poderosos que os 4 guerreiros não estão dando conta de detê-los e percebem que precisam de mais um integrante no grupo. E é a partir daí que Shayla, a princesa de Animarium, detecta a presença de Cole e o convoca para se tornar o líder do grupo, sendo o 5º elemento que faltava.
e agora juntos eles se tornam os Power Rangers Força Animal. E o que é interessante aqui é que temos um destaque para a Power Ranger amarela, pois antes de chegar o vermelho, ela que liderava o grupo utilizando o seu conhecimento, já que ela veio do exército e já tem experiência com liderança. E tem um embate dela com o novo integrante, pois acha que ele não tem capacidade para liderar o grupo, mas no decorrer dos episódios eles vão percebendo que um precisa do outro e trabalhando juntos eles são bem mais fortes e conseguem derrotar qualquer inimigo. E aqui o grande foco é a temática dos animais selvagens. Um grande destaque para os Zords de cada um, recebendo o formato de grandes criaturas da natureza, como leão, tubarão, touro, tigre, águia. Cada um usando os poderes referentes a cada animal do seu Zord. E o destaque para essa temporada é que foi a aparição do 10º Power Ranger vermelho. E tem um episódio especial onde reúne todos os vermelhos de todas as temporadas anteriores do Power Rangers. Eles viram um exército de vermelhos para lutar contra um outro exército de vilões alienígenas. E nós podemos relembrar os antigos atores que fizeram os Rangers Vermelhos, incluindo o Tommy, na sua primeira aparição de muitas outras que ele vai fazer no decorrer das sagas. E esse encontro é, no mínimo, muito épico. Depois nós vamos para Power Rangers Ninja Storm, ou aqui no Brasil, Power Rangers Tempestade Ninja. Vindo do espaço, o vilão Luthor começa a atacar as escolas de artes marciais. E 3 alunos da Escola de Arte Marcial do Vento se atrasam para sua aula no mesmo dia em que o vilão ataca a sua escola. E quando esses 3 chegam no lugar, encontram tudo devastado e descobrem que seu mestre foi transformado num porquinho da Índia. E agora ele está sem forças para enfrentar esse perigo e toma a decisão de transformar esses 3 alunos nos novos Power Rangers. Tempestade Ninja Power Ranger! Força Ranger do Vento! E aqui nós temos uma temática de artes marciais, de ninjas, focando na filosofia dos ninjas, de equilíbrio, de sintonizar com a natureza. Por isso que os poderes deles têm a ver com os elementos e com os fenômenos naturais. E uma coisa interessante dessa temporada é que é a primeira vez que o grupo principal inicia com 3 personagens. Antes sempre é um grupo de pelo menos 5, adolescentes que se tornam Power Rangers, e aqui são poucos, o que deixa um ponto positivo, pois podemos perceber melhor o desenvolvimento de cada um, de toda a sua trajetória para conseguir dominar os poderes ninjas e o crescimento deles como super-heróis. E depois de muitos episódios, esse grupo vai aumentando, porque outros vão se tornando Power Rangers e já se tornam uma equipe bem maior. E esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado por assistir até o final. E eu sei que ainda não falei de todas as sagas dos Power Rangers, mas calma. Logo eu tô lançando a segunda parte desse vídeo, que eu continuo esse resumão das temporadas dessa série tão fantástica.
Enquanto isso, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada que eu for lançar aqui. E até a próxima! Utilizando seus conhecimentos, já que ela fazia parte do exército. O som. Já que ela era